Olá, meus queridos! Nessa segunda parte de catalisadores, a gente vai estudar tipos de catálise. E, antes de mais nada, não morra de véspera, como eu sempre brinco. Então, quando vocês ouvirem falar catálise homogênea, catálise heterogênea, não tem nada de complicado nesse processo. Nada de complicado nessa classificação. Na verdade, você vai relacionar a fase do catalisador em relação à sua reação. É o que você vê sempre no primeiro ano, até no nono ano, né? Porque uma mistura homogênea apresenta uma fase. Então, uma catálise homogênea é aquela onde o catalisador e a reação, né, onde ele vai ser inserido para que haja a sua catálise, a sua ação, torne uma mistura homogênea. Uma mistura gasosa, por exemplo, uma mistura, uma solução aquosa. Professor, eu vou decorar isso? Não. A questão é que vai mostrar para vocês. Então, vamos lá. O que é uma catálise homogênea? Quando você tem o catalisador, né? O catalisador e a reação em uma única fase. Em uma única fase. Lembre que fase parte de um sistema que apresenta uma única característica. Então, você vai ter uma única fase. Como é que eu vou saber? Olhando. Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo qualquer aqui. Um exemplo bem comum, que é a decomposição do peróxido de hidrogênio. Água oxigenada. Então, eu tenho lá o 2H2O2. Ele vai se decompor em água e vai liberar justamente oxigênio. A gente sabe que essa reação é catalisada por uma enzima, né, no nosso sangue, ou no laboratório a gente pode jogar um iodeto. O iodeto, o ânion iodeto, vamos colocar aqui, né, para ficar bonitinho, né? O ânion iodeto, ele é um ânion que termina catalisando essa reação. Ora, água oxigenada, água, oxigênio e o iodeto, que vai estar tudo em meio aquoso. Tudo em meio aquoso. Como você vai ter tudo aqui em meio aquoso, eu posso dizer que o catalisador e a minha reação se apresentam em uma única fase. Como eu disse, não precisa decorar. Você vai visualizar. Se eu tiver gás carbônico, veja, gás carbônico, oxigênio e ferro, aí eu tenho uma catálise heterogênea. Então, a classificação é só essa. É simples. Claro que a gente sempre tem alguma coisa a mais a falar. Então, o que a gente viu? Inclusive, aproveitando a nossa aula passada. Essa é a minha reação global. Por isso que eu posso, né, com escrita da reação, tirar o iodeto. Porque eu não estou vendo ele nem no reagente, nem no produto. Mas a gente sabe, acabamos de discutir na aula passada, que catalisador reage sim, diminuindo a energia de ativação da etapa lenta, que é a preponderante. E aí nunca esqueçam, de novo, qualquer dúvida, volta lá na aula de lei das massas, ela é fundamental. Por isso que eu deixei catalisador para o final. Vocês às vezes encontram muitos livros catalisador antes. Aí o professor fica falando alguns termos e aí fica voando. Né? A etapa lenta é a preponderante. A global não vai me indicar nem sempre a presença da galera toda que está participando. Os intermediários vão ser simplificados. Famosa lei de Hess, início e fim. Certo? Por isso, de novo, que a galera, infelizmente, diz que catalisador não participa da reação. Não, catalisador só incentiva. Brincadeira. Brincadeira com a química. Certo? Então, eu posso fazer essa reação para mostrar a vocês o que está acontecendo. E aí, visualizando, eu vou ter que H2O2 reage com o I-, pessoal, reage com o I-, e nessa reação eu produzo princípio água mais o íon I-O-, ou O-I-, vamos colocar assim, só por causa do negativo aqui, do O-, ou I-O, já que o oxigênio é mais negativo. O que ocorre agora? Esse O e menos, ou I menos O, representando a minha substância,
ele vai atacar uma outra molécula de água oxigenada. Então, uma outra molécula de água oxigenada será atacado pelo O-. E nesse ataque, o que é que vai acontecer? Eu vou produzir água, vou produzir oxigênio e libero meu I-. Eu produzi água, produzi oxigênio e I-. Se você for querer fazer a equação global, e aí vamos lá algumas observações de novo, né, referente à aula passada. Primeiro, é homogêneo porque tem uma única fase. O I- aparece no início e no fim, então no global ele não foi consumido. Está a sua quantidade preservada, mas ele reagiu. Tanto é que na primeira etapa ele sumiu, ele formou um intermediário dessa reação. Eu passei a ter duas etapas, onde o catalisador, de novo, diminuiu a energia de ativação da etapa lenta. Ou se você pegar um vestibular mais simples, né, um Enem, por exemplo, que é um vestibular mais simples, diminui de maneira rápida e direta, como se só tivesse uma única etapa. Não interessa. Lembra daqueles dois gráficos que eu fiz na videoaula anterior. Então, se você fizer a equação global, o que a gente percebe? Se você está meio apertadinho, eu vou tentar fazer aqui com vocês. Vamos aqui. Vamos fechar aqui. Ó. Opa. Se eu fizer a equação global, dá uma impressão equivocada que nem existe catalisador. Por quê? Porque como existe no início e foi regenerado, ele não vai participar da global. Por isso, aquela velha ladainha que catalisador não participa. E o O-, como foi o intermediário, ele também foi cancelado. E aí a global apresenta só as reações participantes. Afinal de contas, você tem que botar na cabeça que catalisador ele reage, ele participa, cria um novo caminho, mas o reagente e produto não muda. Se você mudar o reagente e produto, você mudou a reação, você não catalisou, você não acelerou, você criou uma nova reação química. Não tem nada a ver. E aí, vamos fechar? O que a gente encontrou? 2 mols de H2O2, que sofreu uma decomposição em 2 mols de água mais oxigênio. Importantíssimo você visualizar que essa reação sem catalisador, ela tinha uma etapa, entalpia, sentido da reação, ela tinha uma etapa bastante lenta, e quando eu apliquei o catalisador, eu passei a ter duas etapas, sendo que a etapa lenta teve uma energia de ativação bastante diminuída. Então, eu passei a ter uma etapa, duas etapas, onde a energia de ativação da etapa mais lenta ainda é bem menor. Visivelmente, você percebe aqui a presença de um catalisador. Só visível? Sim. Você diminuiu a energia de ativação das etapas, principalmente da etapa lenta. O que você fez agora foi catalisar. O início e o fim não mudou. Né? De novo, como a gente encontra muito em vestibular, é um gráfico mais simples. Então, vocês podem encontrar essa mesma situação de que maneira? Sem catalisador, com catalisador. Esse gráfico ele está apenas representando a existência de, mas ele não mostra como é que quimicamente está ocorrendo a sua reação. É claro que se você vai fazer um vestibular tipo Enem, esse gráfico aqui já lhe dá, né, um conceito, já lhe dá uma sustentação para você não errar na prova. Um gráfico onde você percebe que eu diminuí a minha energia de ativação. Eu estou assistindo essa videoaula, mas vou fazer FUVEST. Eu vou fazer Unicamp, eu vou fazer um vestibular tradicional, aí eu já tenho que começar a entender melhor meu gráfico. Começar a entender, não precisa decorar, entender que o catalisador ele vai sempre trabalhar com mais uma etapa. Porque ele reage
e depois ele é regenerado. Então você tem mais de uma etapa, onde a etapa lenta tem uma energia de ativação menor do que antes, ou seja, sem estar catalisado. Bom, é claro que vocês perceberam que eu continuei fazendo uma revisão, né, uma releitura da primeira videoaula, mas é importante, porque é para enfatizar como a catalisador está atuando. E se a catálise é homogênea, todo mundo está em uma única fase. Isso é bom, inclusive. Você está numa única fase, a tendência das colisões é ser, né, muito maior. Todo mundo junto, todo mundo em uma única proporção. Né? Vamos lá, fazer aquela velha mágica para não ter que apagar quadro e ficar na enrolação. E a gente volta para a catálise heterogênea. Muito legal e interessante catálise heterogênea. Vamos embora. Vamos embora? A catálise heterogênea é uma catálise muito legal, muito conhecida, os próprios catalisadores de carro, né, chamada catálise heterogênea. Mas vamos lá, antes de começar a falar mais, que eu adoro falar, o que é uma catálise heterogênea? Bom, se a catálise homogênea estava em uma única fase, a catálise heterogênea tem mais de uma fase. Catalisador e reação apresentando mais de uma fase. Mais de uma fase. E essa diferença de fase entre o catalisador e a sua reação vai indicar uma catálise heterogênea. E aí onde vem algumas coisas interessantes. Tem algumas coisas que vocês não deveriam esquecer. Né? Não deveriam esquecer. Tipo, as catálises heterogêneas são chamadas de catálises metálicas. As catálises heterogêneas, a gente, de um modo geral, usa metais nobres, onde, ó, a palavrinha mágica agora, onde esses metais nobres, né? Vou falar um termo químico, depois a gente facilita. Funcionando como um ácido de Lewis, ou seja, uma espécime deficiente de um par eletrônico, ela vai capturar a minha substância que eu vou desejar catalisar, a reação, e nessa captura, que a gente vai chamar de um processo de adsorção, que é que eu entendo por adsorver, é uma atração forte. Existem atrações fortes físicas e químicas. A nosso nível de ensino médio, a gente fala muito em atrações eletrostáticas, é uma atração muito forte, uma força de Van der Waals. Uma atração química seria um ácido base de Lewis. Importante é você entender que no processo de adsorção, você tem uma força muito forte de atração entre o que você está adsorvendo, né, e quem está promovendo essa adsorção. Um exemplo clássico, e aí, por favor, abrindo parênteses, é o carvão ativo. Né? O carvão ativo usado em lavagens estomacais, carvão ativo que é usado em filtros de água para adsorver os gases que estão dentro da água. Né? Então, você atrai eletrostaticamente isso aí. A catálise heterogênea é muito isso. Você tem um metal, catálise metálica, metal, e você imagina um gás. Vamos ver daqui a pouco com calma aqui a reação. E aí você imagina um gás. Esse metal, ele funcionando como um ácido de Lewis, uma espécie deficiente de um par de elétrons, ele tende a atrair esse gás. E essa atração forte é chamada de adsorção. E aí onde vai se dar a mágica? Se esse gás está atraído, se esse meu reagente está atraído, uma das maneiras, né, digamos assim, a catálise heterogênea, ela não é muito bem ainda explicada. Uma teoria que eu levo para vocês, e é que geralmente os vestibulares colocam, é que quando você tem um gás adsorvido nesse metal nobre, ele fica meio que parado ali. E aí impede que ele, digamos assim, escape. Então facilitaria o ataque do outro reagente sobre ele. Então eu seguro e digo, venha, colida, e nessa colisão pode haver efetividade dessa minha reação. Vamos ver, né? Vamos tentar ver aqui. Então vamos imaginar a catálise mais famosa que a gente conhece, que é a catálise do monóxido de carbono. A gente sabe que o monóxido de carbono é um gás extremamente letal,
em ppms pequenos, 3, 5 ppms, né, ele já pode causar algum dano a gente. E sabemos que os combustíveis, quando são queimados fósseis, eles podem não gerar apenas gás carbônico. Ou, na verdade, não geram só gás carbônico, porque aqui não é teórico, aqui é prático. Então, eles liberam também o monóxido. E há uma necessidade desse monóxido reagir com o oxigênio para produzir o gás carbônico. É o que eu digo, dos males é o menor. Esse mata aos poucos, esse mata rápido. Então é melhor transformar o monóxido em dióxido. O problema é que essa reação ela não é rápida. Então eu preciso fazer com que essa reação ocorra, impedindo que esse monóxido de carbono saia e promova algum dano a alguma pessoa. Então o que a gente faz? A gente coloca um catalisador. Quais são os catalisadores? Geralmente metais nobres. Vamos colocar aqui um bem conhecido de vocês, a platina. E aí vamos continuar discutindo. Se vocês entenderam que eu quis falar que a catálise heterogênea é um fenômeno de adsorção, e eu preciso de um metal para adsorver esse gás, raciocine comigo. Você vai construir um catalisador, vamos botar aqui para ficar melhor. Eu vou construir aqui um catalisador de platina, tá aqui, onde eu construo toda essa placa feita de platina. Se você parar para pensar, você vai dizer, que burro, hein? Professor, não entendi. Por que burro? Porque se meu fenômeno é um processo de adsorção, outra coisa importantíssima para a gente colocar aqui, o processo de catálise heterogêneo é um processo de superfície. A parte interna da placa não vai catalisar ninguém, ela não vai atrair. Então, o fenômeno de superfície, a superfície que existe no metal, absorve o gás e impede que ele passe. Segurei. Fazendo com que esse oxigênio vá colidindo, galera. Tudo em paz? Por isso, né? Imagina, metal nobre. Você imagina eu construir um catalisador de carros todo de ouro. Rapaz, no Brasil não tinha mais um catalisador no carro de ninguém. Então, é um fenômeno de superfície. Então, apenas a superfície, vamos colocar aqui assim, ó, apenas a superfície nanométrica é que a gente vai usar o meu catalisador. Vamos botar aqui a platina. E o que é interessante, a gente vai ver um pouquinho daqui a pouquinho, né? É que na teoria isso aí seria infinito. Por quê? Porque nesse caso, o catalisador não está sendo consumido durante a reação. Tudo bem que na homogênea também não é. Mas como nenhuma reação é perfeita, parte desse catalisador poderia sumir durante o processo. Estou falando de maneira prática, não de maneira teórica. Ora, o que é que eu tenho? Platina funcionando como um ácido de Lewis, monóxido de carbono, né? Uma espécime capaz de ser atraída pela platina, ele vem esse monóxido, ó, e vai ser atraído aqui na superfície. Quando esse monóxido for atraído, ele vai grudar aqui, ó, grudei, tranquei você. E ele ficando preso, daria a oportunidade do oxigênio do ar colidir com ele. E nessa colisão poderá haver formação do CO2. Lembre que é sempre poderá, probabilístico, mas não segurando ele é pior ainda. Então, esse é um fenômeno da catálise heterogênea. Professor, toda catálise heterogênea é um processo de superfície? Sim. Toda catálise heterogênea é um processo de adsorção? Sim. É bem legal isso. E aí, pessoal, vamos a algumas curiosidades. Um catalisador de um carro é caro? É. Tem carros que os catalisadores custam até 4, 6 mil reais. Caminhão é muito caro, lógico, né? O caminhão é um tipo de combustão. Vocês já ouviram, espero ter ouvido falar. Não é por chamados motores a diesel, é por compressão, não é por ignição. Então libera muita combustão incompleta, muito monóxido, precisa de muito catalisador. Então é muito caro. Então, às vezes, infelizmente, na época de trocar, vou explicar já por que tem que trocar, na teoria não deveria, né? É um metal, o gás se atraiu, na época de trocar as pessoas tiram o catalisador e aí ficam liberando esse monóxido, né? Não é a fuligem, é o monóxido, que aí a gente respirando pode levar, né, a um malefício.
Então, é muito caro, justamente pela presença do meu metal nobre. Algumas curiosidades. Primeira curiosidade. Por que tem validade? Há um fenômeno muito legal chamado, não precisa decorar isso não, é só curiosidade, hein? Sinterização. E o que é que vem a ser? O que é que vem a ser? É ótimo, hein? O que vem a ser essa sinterização? Esses átomos de metal nobre, com o passar do tempo, eles começam a se aglomerar. E como eles se aglomeram, olha que coisa bonita, eu espero que vocês também achem. Como eles se aglomeram, diminui a superfície de contato. Então, essa sinterização, ouviu, esqueceu, né? Esse fenômeno de aglutinar esses átomos de metal, ele diminuindo a superfície de contato, meu catalisador vai perdendo a sua característica, que é a dissorção. Por isso que eu preciso. Não é o metal que some, e sim a sinterização, essa aglutinação desses átomos, desse meu metal nobre. Por isso que de tempos em tempos eu preciso trocar o meu catalisador, somente de um carro. Outra curiosidade bem legal, tá certo? Que a gente tem que visualizar, tem que entender, é o advento das nanopartículas. Perceba que como um fenômeno de superfície, quanto mais, vamos dizer assim, quanto menor a minha partícula, quanto mais poroso for o meu catalisador, maior a superfície de contato. Então, maior será a minha capacidade de catálise dessa reação. Então, lógico, com o advento do estudo, né, das nanopartículas, hoje em dia a gente usando catalisadores com nanopartículas de prata, de ouro, de platina, a nossa capacidade de catalisar essas reações cresceu muito. Principalmente se eu colocar, né, algum material poroso, que aí aumenta bastante a superfície de contato, certo? Então, por favor, o catalisador não precisa ser o todo. É só a minha fina camada de metal nobre. Aqui a gente pode usar uma placa de porcelana, uma sílica, um óxido de um metal, não importa. O importante é que você entenda que a superfície é que vai justamente promover o processo de adsorção, e nessa adsorção você segura e faz com que haja uma maior efetividade na colisão, produzindo lógico, nesse caso, o gás carbônico. E lembrando que a validade não se dá porque a platina ou o ouro vai sumir, e sim pelo processo de sinterização. Isso é uma curiosidade bem legal. Eles se aglutinam, perdendo a superfície de contato. Beleza? Eu gostei. Espero que a aula tenha sido bastante proveitosa, que vocês tenham entendido bem direitinho, né? A gente fica feliz. Qualquer dúvida, coloca lá para a gente, né, poder tirar para vocês. Beijão e até o próximo tópico.